Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o índice, vamos relembrar aqui. A gente vinha de um fundo lateral, ele pegou impulsão de alta, tu fazia a compra, corrigia, abria um gap de alta e aí não parou mais de subir. O que a gente percebe, tá? É que a partir desse ponto aqui, do dia 31, ele só subiu praticamente, né? Aliás, melhorando, o dia 4. No dia 4 ele iniciou um gap de baixa e subiu. Então aqui ele sobe, aí depois ele abre na correção, na 50%, mostrando a intenção compradora e não corrige mais. Bom, o que aconteceu sexta-feira? Ele cai, chega na região próxima a 50% e impõe uma nova posição compradora e sobe. O que a gente tem aqui? Quando a gente tem uma projeção e uma correção em 50, uma projeção, uma correção em 50, a gente pode ter mais uma projeção, tá? Então, essa é a regra. Pode ser a última projeção, inclusive. Bom, se eu tenho ainda mais um pouco para subir, até onde pode subir? A gente tem que fazer o que a gente chama de... Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar aqui essa macro aqui, de 0 a 100. Por quê? Porque a atenção é o seguinte. Para que ele continue na compra, existe uma sequência de fatos, né, que precisam acontecer. Uma delas, a primeira, né, ele abrir no preço e subir reto, é uma delas. A segunda, ele abrir próximo ao preço, tá, um pouquinho acima ou abaixo, aí ele vem, cola no preço, fecha o gap e aí ele faz a estrutura de alta e sobe mais. Ou se ele abrir acima, ele desce, fecha o gap, cria estrutura e sobe, tá? Ambas estariam certas, tá? Ele abrir um pouquinho acima, pegando essa liquidez, forma estrutura e sobe, tá? Então, ele teria aqui duas sine qua non aqui para acontecer. São os condicionais, né? Então, ele tem que abrir, fechar o gap e montar a estrutura de alta, tá? Então, existe essa possibilidade, tá? Outro ponto, a gente tem um estudo que a gente chama de estudo de fractais, mas a gente entende que o mercado, ele acaba replicando, né? Replicando o que está acontecendo numa estrutura, ó, ele inicia num ponto, ele vai fazendo estrutura até chegar naquele alvo lá, tá? Então, a gente tem os fractais maiores, fractais menores, e a gente entende isso, que ele já está nesses movimentos desses fractais já há algum tempo, tá? Mas o que nos chama atenção é a falta da correção, que ele não tem, tá? Então, assim, existe a possibilidade dele subir mais um pouco, como a gente está aqui hoje, ó. Inclusive, ele deixa esses alvos aqui, essas dívidas, né? Para que ele dê mais uma espichada, tá? Então, não sei se ele vai chegar a dar a segunda, mas eu acredito que ele pode estar terminando, né? Esse fractal aqui. É uma possibilidade. Então, qual seria o alvo? Bom, o menor alvo sempre é o topo anterior, que há uma resistência, sempre, mas se passa, aí ele conclui o fractal. Por quê? Porque eu já vi fractal sendo negado exatamente nos 50% dele, que coincidentemente vai dar nessa região aqui, próximo aqui aos 157 mil, tá? Então, é um ponto de atenção. 157 mil é um ponto de atenção para nós, tá? Depois disso, aí ele tem que corrigir o movimento todo. Bom, então, quais são os movimentos que ele ainda não corrigiu? Olha só, ele não corrigiu desde esse fractal, né? Então, que a correção, ela é o 618 da alta, é uma correção normal de ocorrer, ou o
teste de mínimo, que ele chega aí até próximo assim do zero, né? Se a base é o zero, 20%. Então, ele está devendo teste de mínimas e está devendo correções dessa aqui, ó, desde esse ponto aqui. Então, a gente tem essa 149 mil alguma coisa, a gente tem tudo isso aqui para fazer alguma correção quando ele começar a cair. Então, ele vai fazer uma correção quando ele fizer essa correção bem longa, tá? Então, é isso. A princípio, o índice, a gente está nesse ponto final aí de fractal comprador para iniciar aquele movimento. Lembrando que quando ele atinge o seu alvo, que a gente não sabe qual vai ser, se vai ser o menor ou o maior, né, que tem essa região aqui de 160 mil, né, que é o que a gente está esperando. Então, ele pode fazer esse fractal, voltar no 50% e fazer o último, ou ele pode fazer só mais um fractal ainda. Se ele fizer só mais esse aqui, como eu falei, não negando os 50% dele, ele pode ir e buscar essa liquidez aqui em cima, tá? Caso ele negue esse fractal aqui, o que ele cria normalmente? Ele cria um caixote de topo e ele vai começar a andar de lado uns 2 ou 3 dias aí, para depois trocar a estrutura nessa região, manipular esse topo, buscar uma liquidez de cima e aí sim cair. É isso que ele faz. E aí ele vai cair naturalmente, iniciando os fractais vendedores, tá? Então, essa é a posição que a gente está. Se vocês olhar diário, ele está bem espichado, semanal. Quando ele abriu, a gente tem que olhar como que vai ser. Mas ele está bem esticadão. O que mostra para nós que pode ser, sim, um final aí de movimento comprador, como a gente vem obtendo aí, tá? Lembrando que eu até gostaria que vocês fizessem os prints, tá? Outro ponto também importante, a gente tem bastante favor gaps aqui para baixo, a gente tem bastante pontos aqui para fechar, então é natural que o mercado faça uma correção. O que ele pode fazer também, tá? Vamos supor que ele não abriu no preço, que ele abriu em gap de baixa. O que ele pode fazer em última instância? Ele pode vir, não fechar o gap, tá? Começar a criar a estrutura vendedora para fazer o que a gente chama de teste de mínimas. Então, ele pode perder os 50%, ele pode perder um 618, fazendo isso, perdendo essas regiões, o último alvo seria o qual? O 80, né? Região de 80, o 20% do zero, e o teste de mínimas efetivo, se for o caso, tá? Então, assim, se ele for dar a venda, ele pode fazer um fundo aqui. Se ele não passar do 80, ele cria a estrutura de alta e assim ele volta a subir. Se ele fizer um fundo duplo, ele ainda tem possibilidade no fundo duplo de subir também, tá? Então, ou seja, qualquer ponto desse, 50, qualquer ponto deste aqui, 61 também é um ponto de reversão, tá? Então, você tem os pontos do Fibo do dia, que a gente sabe que tende a buscar esses favor gaps, todos esses contratos aqui, essas dívidas, né, do imbalance, ele pode também buscar isso aqui para depois subir, tá? Vamos ver, ele vai depender da região que o preço abre. Então, a gente tem aqui até mais ou menos a região de 20, muitos favor gaps aqui, tá? É mais um ponto também. E o dólar? O dólar, ele tá sacaneando, né? Porque ele cria uma estrutura de alta e volta a descer. Então, ele não chega nem a fazer aquelas correções que a gente gosta, né? Então, ele criou uma estrutura de alta, começou a subir, andou de lado. A gente achou que ele estava acumulando para explodir. E ele não consegue passar. Cria toda essa região aqui, ó, de acumulação. E perde ali onde originou o movimento de alta, né? Ele perde esses fundos aqui, tá? Ou seja, tem espaço para descer mais. E a outra coisa, o alvo que a gente tinha, que a gente vem falando já há bastante tempo, era a mínima da macro. Ele tinha um ponto de liquidez um pouco abaixo aqui, tá? E ele chegou lá. Ele já chegou num ponto de distribuição de 44 pontos, né, que ele estava fazendo, e já chegou na mínima da macro.
O que ele pode fazer aqui é ele descer para pegar a liquidez e aqui agora ele criar uma estrutura novamente para alta para corrigir esse movimento aqui. E inclusive pode ficar andando de lado aqui um bom tempo, tá? Porque ele já pegou, quer dizer, se ele espichar um pouquinho mais para baixo, para buscar a liquidez que existe aqui, né, abaixo da mínima da macro, ele tem aqui, ó, aqui embaixo, ele tem esse aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região que a gente está esperando também, tá? Então, assim, ele tem um fôlego ainda para descer mais. Nós só não sabemos até onde ele vai agora. Por quê? Porque ele precisa mostrar para nós as suas intenções, tá? Vamos pegar a projeção. Então, se eu pegar pela projeção, eu preciso pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, que é um alvo vendedor. Ó, ele tá chegando 100% próximo dos 5.325, tá? Então, minhas fichas estariam aqui, 5.325, certo? Se ele fizer aqui, a gente vai marcar aqui a mínima e a máxima. Se o dólar abrir acima da região de 38 para cima, então ele pode voltar a começar a já criar isso aqui como uma condição de caixote. Aí não vai buscar isso aqui tão cedo. Começar a dar de lado aqui, ó, que já está criando, né, estrutura de alta, estrutura de baixo, estrutura de alta, estrutura de baixo. Ele já começou a criar as estruturas aqui, ó, baixa, alta, baixa, alta. Ele já está mostrando para nós uma dificuldade de rompimento. Então, pode ser que ele fique aqui um bom tempo se ele não buscar essa região aqui para depois reverter, tá? Então, o dólar tá numa região, não é uma região de tendência, é uma região mais de lateralização. Então, muito cuidado com o dólar, lembrando que o dólar, quando ele cria uma estrutura compradora, ele acaba engolfando com a vendedora. Então, ele está numa região de lateralização, é uma região bem grande até. Se você conseguir identificar, marcando máxima, mínima, se está fazendo, por exemplo, se ele abrir aqui, não abrir no preço, abrir em gap de alta, no super gap 38, e buscar, ele vai fazer teste máximo, tá? Ele começa a subir, tá? Mesmo tendo alvos para baixo, ele começa a subir. Então, ele abre aqui acima da região de 38. E aí ele começa a subir, fazer o teste máximo. Não rompe. Aí acumula, cria outra estrutura, corrige um pouco. Aí no outro dia, onde é que ele abre? Abre em gap de baixo. Aí faz outra estrutura, depois ele abre em gap de alta. E assim ele vai fazendo, né? Então, é uma coisa bem difícil de dar uma direção para o dólar neste momento, tá bom? Então, boas semanas, bons trades, e a gente vai colocando vídeos diários essa semana. Até mais!